Imagina a seguinte cena. Você acorda, pega o celular e abre as notícias. E lá está. Empresa de IA perde 40% em um único dia. Mercado global entra em pânico. Valores trilionários evaporam em horas. E aí você pensa, como assim? Não era IA o futuro garantido? Não era tecnologia o investimento mais seguro da década? Não era impossível dar errado? Pois é, e se eu te disser que alguns dos maiores economistas, gestores de fundos bilionários e analistas internacionais já estão acendendo um alerta vermelho? E o pior, esse alerta não está sendo divulgado de forma aberta, porque mexe justamente com o setor que hoje sustenta boa parte do mundo global, que é a tecnologia. Mas e se a corrida pela inteligência artificial, que parece infinita, estiver sendo sustentada por dívidas, expectativas irreais e valuations completamente desconectados da realidade? E se estivermos repetindo ponto a ponto os mesmos sinais que antecederam a bolha das .com no início dos anos 2000? Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar de um possível cenário que pode redefinir o mercado financeiro global e afetar diretamente você, que investe em ações americanas, fundos globais, ETFs, fundos internacionais ou até mesmo planos de previdência que têm exposição externa. E eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para te preparar, porque no mercado financeiro quem se prepara ganha. Quem ignora o risco paga a conta. Então vamos começar do começo, do início. Por que o mundo está falando em bolha de tecnologia IA? A verdade é que, nos últimos anos, vimos um crescimento absurdo de empresas ligadas à inteligência artificial, grandes e pequenas. Empresas que não geram lucro subiram 200, 300, 500%. Empresas com resultados medianos atingiram valuations que, em condições normais, demorariam mais de 20 anos para justificar. E tudo isso impulsionado por expectativas. IA vai revolucionar o mundo inteiro. IA vai substituir milhões de empregos. Quem não investir agora vai perder o bonde da história. Só que tem um problema. As expectativas cresceram muito mais rápido que os resultados reais. E aqui entram os alertas internacionais. Muitos analistas estão observando vários sinais preocupantes. Empresas tomando dívida para investir em IA sem retorno garantido. A corrida, ela virou quem investe mais. Alguns players gigantes estão fazendo investimentos trilionários em data centers, chips e infraestrutura. Mas o retorno desse investimento não é imediato. E em alguns casos, esse retorno pode nem chegar. 2. Taxa de juros ainda altas no cenário global. E esses juros altos, eles tornam o endividamento muito mais caro, tornam o risco maior e tornam o valuation de empresas de crescimento, como as de tecnologia, mais difícil de se justificar. 3. Pressão psicológica. Medo de ficar para trás. Fundos, investidores institucionais, até governos, todos com medo de ficar de fora do boom da IA. Esse tipo de comportamento, ele cria bolha. Foi assim em 2000. Com o início da internet. Foi assim também em 2008, com os imóveis. E é assim que a emoção, ela supera a lógica. Isso sempre acontece. 4 ponto, valuations desconexos da capacidade real de gerar lucro. Algumas empresas, elas estão sendo negociadas como se já tivessem dominado 100% do futuro. Mas a realidade é que a IA ainda engatinha em vários setores. Agora, vamos para o ponto mais crítico. Se essa bolha estourar, ela não fica só nos Estados Unidos, ela vira um efeito dominó que vai afetar o mundo todo. E aí entra o investidor brasileiro. Hoje, muitos brasileiros estão investindo lá fora, mesmo sem perceber. Então, se você tem, por exemplo, ETF do SP500, ETF de Nasdaq, fundos com exposição internacional, previdência com exposição externa, qualquer produto atrelado ao cenário global, você está diretamente exposto a esse cenário que pode colapsar. E aqui vem a pergunta que muitos fazem. Marcos, se uma bolha global de tecnologia estourar, o que acontece com o Brasil? Bom, vamos por parte. Primeiro, fuga de capital. Quando existe incerteza, investidores internacionais eles tiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, que é um país emergente, e eles terminam correndo para ativos considerados seguros. Isso pode gerar alta do dólar, queda da bolsa e aumento da volatilidade por aqui. Segundo ponto é o impacto em fundos com exposição externa. Diversas gestoras brasileiras têm fundos recheados de ações americanas. Se as Big Techs tiverem uma pancada para baixo, essas carteiras elas vão junto. E o último ponto é o impacto psicológico do investidor. Crises globais geram pânico. O investidor brasileiro ele vê Nasdaq despencando e ele vende tudo por aqui também. É assim que funcionam os ciclos, mas calma, não é para você entrar em desespero.
é para você entender o cenário e se posicionar. E agora a gente vai entrar na parte mais prática desse vídeo. Talvez a mais importante para você, que é justamente o que fazer agora. Você não pode investir em tecnologia só porque está na moda. Modas, elas passam. Fundamentos ficam. Você também precisa diversificar seu portfólio, diversificar de verdade. Não adianta ter 10 ETFs se todos investem nas mesmas Big Techs. Você também precisa entender o risco cambial. Em momentos de estresse global, o dólar ele tende a disparar. Isso pode proteger sua carteira ou destruí-la, dependendo do seu posicionamento. Outro ponto é você não confundir empresa boa com preço bom. Tem muita empresa excelente custando caro demais. Mais um ponto que é bem interessante é você ter uma estratégia de longo prazo, mas você saber ajustar quando o ciclo muda. Não adianta pensar no longo prazo e deixar de lado. A tecnologia é o futuro? Provavelmente. Mas isso não significa que o mercado não pode exagerar. Aliás, ele exagera quase sempre. E para fechar, antes da conclusão, eu não estou dizendo aqui que a bolha ela vai estourar. Eu estou dizendo que os sinais eles estão se acumulando e que quem investe sem olhar o risco vira estatística. Agora, eu quero te convidar para algo muito importante. Se você quer aprender a investir de verdade, se você quer trabalhar no mercado financeiro, transformar a vida de outras pessoas, ou simplesmente você quer parar de depender de palpites, modinhas e notícias sensacionalistas, então dá uma olhadinha no link que eu estou deixando aqui na descrição, que é o FinLife Viva de Finanças, nosso curso de formação para quem quer entrar de cabeça no mercado financeiro e construir uma carreira sólida que transforma vidas. E claro, se esse vídeo ele te ajudou, aperta o like, deixa nos comentários o que você acha sobre essa possível bolha e se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala a verdade mesmo quando o mercado não quer ouvir. Até o próximo vídeo. Forte abraço.